Amém? Então isso é um pouco da nossa história, nós vamos falar aqui durante a pregação, só para a introdução. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite mais uma vez, porque o Senhor está aqui, teu Espírito Santo está aqui, teu Filho está aqui, a tua presença mana este lugar, porque tu és o Senhor, como nós falamos no início, tu és o Senhor, merecedor de toda a honra e toda a glória. Fala conosco, ó Deus, mais uma vez, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, vamos abrir nossas Bíblias, né? Tem um texto que nos chama muita atenção, em Atos capítulo 16. A nossa pregação é um pouco intitulada, chamada Paixão e Propósito. Paixão e propósito. São duas palavras bem diferentes. Ao mesmo tempo, quando você vai lá no seu dicionário, você encontra propósito, intenção de fazer algo, projeto, alvo, destino, determinação, disposição, finalidade e outras palavras iguais. Paixão. Primeira coisa que fala de paixão chama-se martírio. Porque lembra de Cristo. Né? O dicionário vai descrever martírio como a primeira palavra para descrever paixão. E não por uma pessoa. Né? Às vezes a gente só pensa em paixão por pessoa, não é assim? E no dicionário não apresenta. Ele apresenta um desejo forte por qualquer coisa. Uma causa, por uma atividade ou por uma pessoa. Mas, quando pôs paixão, ele deu martírio de Cristo. Né? Então a gente precisa estudar a palavra de Deus, pensando nas palavras de maneira bem peculiar. Eu gosto muito de paixão e propósito. São duas coisas que motivam a gente. Paixão e propósito. Se você não tiver isso no seu coração, você nem levanta da cama. Qual o propósito de você ter vindo hoje aqui? Porque você tem paixão por Cristo. Porque você quer morrer por Cristo. Eu morro por Cristo? A Bíblia diz que se a gente não morrer cada dia, Ele não vive em mim. Porque morrer é Cristo, é ganho. Né? O meu morrer meu viver é morrer cada dia para que Cristo cresça em mim. Então essa é a sua paixão e esse é o seu propósito. Pensando nisso, nós vamos ver como que Paulo, né, nessa capacidade. Eu gosto muito do texto de Atos 16. Jonas falou ali, ela vai falar um pouco e eu pensando nele. Né, em Atos 16, pensando nele não, pensando no testemunho, quando eu estava pensando na mensagem, falando com Deus, que mensagem podia vir aqui. Mas a beleza do Evangelho é porque o Evangelho ele é poder de Deus. Missões nada mais, nada menos. Quando Jonas fala aqui, ou qualquer igreja fala de missões, nenhuma organização é dono de missões. É só o próprio Deus. Porque o poder vem dele. Romanos, Paulo fala em sua carta a Romanos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E a gente não pode perder isso, né? Então, paixão, propósito, aí o propósito, Atos, né? Então, Paulo, quando está em Atos, nós vamos abrir aí e vamos ler, porque algumas pessoas têm tradução diferente da minha. Eu vou ler Atos capítulo 16, diz o seguinte, versículo 6 em diante. Eu poderia ter água, por favor? Desculpa, que eu não bebi antes de subir ao púlpito. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia,
Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 11, vamos ter leitura responsiva, tá bom? Eu leio o 11, vocês leem o versículo par. Tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorridos. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça e à presença das autoridades. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus.
Amém. Esse é um texto lindo, onde começa uma igreja. Esse é um texto onde começa a igreja. Mas é interessante que Paulo, desde a primeira viagem, ele tinha um propósito. Paulo sabia para que ele foi chamado. O propósito de Paulo, na sua segunda viagem, ele teve ali, a gente conhece a história com Barnabé. Ele briga com Barnabé porque não quer levar Marcos, né? Aí decide ir sozinho e leva consigo Silas. Paulo prepara Timóteo, encontra com Timóteo, filho, né? Ali dando testemunho vivo, ali quando ele chega em Derbe e Listra, né, ele encontra Timóteo. Ele é filho de judia e também de um grego, e ele não é circuncidado. E a gente conhece a história de Timóteo, um homem fiel, discípulo amado de Paulo, e ele acompanha Paulo nessa viagem. Né, possivelmente, né, que Lucas aqui, o doutor Lucas, que é o escritor dessa carta, ele também se inclui nessa segunda viagem. Né? Segundo os estudiosos, Paulo se inclui, né, Lucas se inclui nessa viagem também. Mas é interessante que Paulo tinha um propósito. Ele ia visitar as igrejas, fortalecer as igrejas, mas ele nunca deixou de pensar naquilo que Deus havia chamado, que era pregar o evangelho. Tem um homem de Deus chamado George Campbell. Ele escreve assim: a invasão da Europa certamente não estava na mente de Paulo, mas estava na mente do Espírito Santo de Deus. A gente conhece essa história, essa parte, né? Quando Paulo vai aqui de Frígia, Gálata, e aí o Espírito Santo impede, porque essa parte era a Europa. Ninguém sabia o que era a Europa e o que era a Ásia. Era um só, não era continente dividido igual hoje. Mas era só uma província, né? Que a gente vai passando aí. Desculpa, no mapa não vai dar para ver muito. Mas era bem ali em Filipe que faz a divisão entre Oriente e Ocidente. Eles não sabiam que era Europa ou o que não era. Mas essa parte de Filipe era onde que fazia a divisão. Voltando atrás, que eu não vou me deter muito, só em alguns momentos no PowerPoint, porque a gente vai vencendo, né? Então, mas Paulo, na sua viagem, ele tinha em mente o que ele ia plantar, né? A terra prometida dele na Europa. Visão de qual Deus nos chama. Quando Deus te chama, quando Deus me chama das trevas para a luz, Ele tem um propósito. Você não conhece, mas Ele sabe o que é. Quando Ele chama Paulo, Ele fala que Paulo seria para os gentios. Ele deixou bem claro isso. Quem era Paulo? Né? O evangelho, poder transformador, é que Paulo era um perseguidor. Todos nós sabemos isso. O poder transformador do evangelho é na própria pessoa do Paulo. Ele era um perseguidor. Eu falo que ele era um assassino. Que a gente só fala de perseguidor. Que perseguidor a gente não leva tão sério. Mas quando você fala, ele era um assassino. Quantos cristãos Paulo matou? E nós às vezes esquecemos, se parássemos aqui para ouvir o testemunho, cada um de nós tem um testemunho diferente. A gente esquece quem ele foi para saber o que Deus transformou. Não é assim? A gente fala do apóstolo Paulo, o grande homem de Deus. Aquele que escreveu as Escrituras. Mas ele só pôde fazer isso porque foi alcançado pelo poder de Deus. O Evangelho da graça. Poder que transforma. E aí Deus chama Paulo para um ministério incontável, que nem ele sabe até o dia de hoje.
o que está fazendo vai transformar a vida. Então Paulo vai ali com sua mente e estratégia, pregando o evangelho. Não, eu estou lá atrás ainda, né? Pregando o evangelho com os propósitos e visão correta de Deus, né? Focado naquilo que ele iria fazer. Então vamos aqui, versículo 6. Versículo 6 diz o seguinte: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o quê? A palavra. Quando a gente é chamado para missões, fazendo a coisa boa, você pensa que Deus impede uma pessoa de pregar o evangelho? Se ele foi chamado, ele foi batizado, ele foi convocado para ir pregar o evangelho. Esse era o propósito do coração de Paulo. Ele não se quietava se não pudesse pregar. Ele estava fazendo alguma coisa errada? Não. Ele ia pregar o evangelho, mas o Espírito Santo o impediu. Querida, às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa para Deus, com toda a paixão. E muitas vezes a gente tem toda a convicção que foi Deus que falou. E esse mesmo Deus te impede de fazê-lo. Mas toda vez que Deus nos impede de fazer alguma coisa, Ele tem um propósito maior. Ele nunca para, porque Ele tem um propósito: que toda criatura escuta o Evangelho. Só no Brasil ainda existe 104 tribos, só no Brasil. Nós oramos aqui, já tivemos tempo de intercessão, mas só no Brasil nós temos 104 tribos indígenas sem a presença de um cristão. Só no Brasil, 104 tribos que não tem um versículo traduzido. Segundo os estudiosos, se todas as igrejas evangélicas enviassem um missionário e sustentassem no Brasil, o Brasil todo estava evangelizado. Você imagina, investimento de dinheiro, investimento de pessoa. Só as igrejas evangélicas do Brasil, se cada uma se comprometesse, não existiria tribo indígena, não existiria ribeirinhos, quilombolas, surdos, dentro do Brasil, ciganos, sem conhecer Jesus. Então, queridos, nós estamos aí no desafio da proclamação do Evangelho. Não é o local e não é o nosso desejo que define o nosso ministério. Mas é o chamado de Deus para você. Aonde você está, é seu ministério. Aonde você está, você tem que proclamar o Evangelho. Você não tem outra opção. Propósito, depois que você aceitou Jesus, é proclamar o Evangelho. Porque Ele é poder de Deus. Paulo sabia que iria fazer isso, né? Então, planos fracassados. Primeiro, ele tem o propósito de pregar o Evangelho, mas ele tem planos fracassados, né? O Espírito Santo impede ele de ir nessa viagem. Mas aí vem um divisor de água, quando diz assim, versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé,
e lhe rogava dizendo: passa-me a Macedônia. Versículo 7 fala que o Espírito de Jesus não permitiu ele não ir nem para um lado, nem para o outro. Mas no versículo 8, né, quando ele vai para a Mísia, descendo para Troade, ele tem a visão que é um divisor de água na história de missões. Um divisor de água da história de missões. Por quê? Porque ali Deus tem a visão da Europa, o qual nós não tínhamos. Podia só ir para o Oriente. Mas Deus fez ali o chamado de Paulo: passa-me a Macedônia. A Macedônia é a atual Europa. Se a palavra de Deus não tivesse chegado naquele momento, em Filipe, que é o divisor entre Oriente e Ocidente, hoje a América não teria sido alcançada. Você já imaginou a Europa? Europa é o ponto de partida de grandes homens de Deus para missões. Podemos citar muitos, inúmeros aqui, até o fundador da nossa missão, que é C.T. Studd, Carlos Studd. Ele era inglês e foi para a África plantar igreja. Trabalhou na Índia, trabalhou na China e trabalhou na África. Então, Europa, ponto de partida para missões ocidental. Inclui África, América e toda a Europa. Então, Deus tinha um plano maior. Planos fracassados, né? É difícil, às vezes, pensar em nossos planos fracassados quando nós somos impedidos. Quando nós fomos para a Venezuela, Jonas lembra disso, nós fomos com um plano bem grande de ficar de 2 a 5 anos na Venezuela. Porque a gente ia reedificar uma igreja. A igreja do Luiz, quando ele veio para cá, tinha 400 membros. E quando nós voltamos, tinha 15 membros. E a igreja dele chamou ele de volta, depois de 4 anos de estudo, falou: você agora vem nos ajudar a revitalizar a nossa igreja. E nós terminamos aqui, a 5ª igreja, e fomos para a Venezuela. Levamos tudo que a gente podia, porque o plano nosso era 2 a 5 anos. Em 1 ano, a gente já estava de volta. Não foi nossos planos. Em 1 ano, nós voltamos, né? A base nos chamou, a igreja cresceu, né? Em 1 ano, a igreja se foi para 80 membros. Né? Trabalhamos com jejum e oração, né? Expulsamos demônio, porque você tem demônio. Igreja que fala que não tem demônio, não é igreja que está aí, né? A gente vê os demônios atuando. Mas nós nos sentimos naquele momento desanimados. Poxa vida, era um momento chave da história da igreja. Quando a igreja está crescendo, Jonas nos visitou lá, né? E ele podia ver que a igreja estava crescendo no baixo conflitos e ações, mas a gente estava convicto de que estava no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Jonas volta, passou Natal lá, né, com a gente, Jonas e Maristela. Aí volta, e Felipe, né? Volta para cá e depois a gente recebe a notícia: não, nós estamos convocando, chamando vocês. E pedimos, e foi desafiado para nós, Guiné Equatorial. Se você sabe da história de Guiné Equatorial, quando eu entrei no MTC, um colega nosso me chamou para ir para Guiné Equatorial, e a gente estava orando por Guiné Equatorial. E uma missionária que chegou lá morreu em menos de 8 meses. Com malária. Aí você imagina que isso não é uma boa propaganda para um campo missionário. Você se prepara, ela se preparou 13 anos
e 8 meses ela veio a falecer. Mas o que ela fez em 8 meses, até hoje estamos colhendo fruto. Ela morreu e foi enterrada ali. Uma boliviana, né, amor? Da Bolívia. Então, eu falei assim, eu não vou para a Guiné Equatorial. Porque na primeira malária, eu não vou para morrer. Porque essa é a propaganda, né? Aí eu esqueci, né? Que Deus tem seus planos perfeitos. E aí a gente foi para onde? Guiné Equatorial. Em Guiné Equatorial nós moramos ali 10 anos e trabalhando. Grande chamado. Quando Deus te chama, Ele capacita. Veio a frustração, sim. Porque a gente estava no topo de uma igreja que crescia. E o nosso desejo é que a gente entende que um plantio de igreja é 3 anos. 3 anos num plantio de igreja. E revitalização, mais ainda. Então nós fomos por 5 anos. E quando parou o nosso trabalho e nós voltamos, nós falamos assim, o que é que nós viemos fazer aqui? Mas Deus nos deu um plano maior. Guiné Equatorial. Onde nós fomos, tivemos nossa filha, tivemos malária, voltamos e estamos aqui. E não foi pouca malária, não. Thalita, em 1 ano, teve 9 malária. Só em 1 ano. Então, aí a média era de 5 malária por ano. Mas plantamos igreja, treinamos líderes, fizemos discípulos e estamos aqui. Então, Deus tem um plano maior. Quando Ele muda os planos, plano fracassado, plano na visão de Deus é diferente. Por isso a pergunta é, você está disposto a mudar seus planos pelos planos de Deus? Não responda, porque essa semana eu tive um confronto com uma pessoa em Belo Horizonte e ela não aceitou essa resposta. Estive conversando com uma pessoa, fazendo aconselhamento, e ela falou assim, mas a vontade de Deus é boa. Eu falei assim, boa, perfeita e agradável. Mas não é a sua vontade. E vai te custar alguma coisa. Porque paixão custa algo. E propósito também. Quando você está estudando para a faculdade, para o Enem, te custa suas horas de sono, não é assim? Custa a hora de não falar para o colega, assim, eu não posso ir para o cinema, nem comer açaí, porque eu vou estudar. Não é assim? Eu sei que é assim, porque quando a gente estava estudando para o vestibular, se a gente quer um bom vestibular, não é qualquer vestibular não, se é seu propósito. Então Deus nos chama, e Ele nos convoca, e Ele nos anima. Então, visão da Europa. Passa-me a Macedônia. Chamada urgência, gente. Passa-me a Macedônia. Passar a Macedônia com Jonas foi fácil. Eu estava dirigindo o culto, Maristela e Jonas chegou com Felipe, a família de Maristela, Zé Carlos, Irane. Eles já tinham visitado a igreja várias vezes. Mas eu dirigindo o louvor, Deus falou assim, hoje você fala com ele. Ele tinha um fusquinha, aquele fusquinha ficava cheio de gente. E aí a gente tinha que ir para a Praça da Matriz, a igreja era lá nos funcionários, né? Cândida Câmara, ali assim. E a gente tinha que pegar a Kombi.